Que bom estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Hoje foi colocado lá no grupo, né? Sobre o que seria pregado hoje. Quem não poderá herdar o reino dos céus, o reino de Deus, amém? E é interessante quando nós entendemos o que nós não podemos fazer, que ele zela para que a palavra se cumpra, ela todinha, seja uma vírgula, seja um tio, seja ela todinha, ele guarda para que ela realmente possa ser preservada. Obrigado. Hein? Que ela possa ser preservada, amém? Então, muitas das vezes, irmãos, uma certa vez eu estava conversando na escola, já tem muito tempo, né, essa escola. Estava conversando na escola e um rapaz falou assim comigo, falou, rapaz, mas Deus não é bom? Eu falei, é maravilhoso. Ele não perdoa? Perdoa. Ah, então eu posso pecar, fazer tudo, e depois eu peço perdão e está tudo certo. Eu falei, se você tiver tempo, está tudo certo, né? Se você se arrepender. Porque muitas das vezes, irmão, a gente tem aquela mentalidade de que a gente pode fazer tudo, porque se Deus é bom, Ele não vai fazer mal com a gente. Mas só que, quando nós lemos a palavra de Deus e vemos os seus princípios, e vemos o quão grande, quão poderoso Ele realmente programou tudo aqui para nós, né? Aí nós conseguimos entender como que o reino de Deus funciona, como que é seu amor, o quão foi grande e poderoso o preço que foi pago por cada um de nós. A Bíblia nos ensina que foi um preço muito alto, porque o preço que foi cobrado foi o preço de um justo. Quando você lê ali no livro de Apocalipse, diz que os anjos choravam e clamavam, e falaram que não foi encontrado em toda a terra, em todo o tempo, alguém que pudesse pagar aquele preço. E diz que no meio daquele clamor, daquele choro, uma voz, né, uma trombeta toca no céu e fala assim, eis que foi achado um justo, Jesus o Nazareno, Filho de Deus, o primogênito de toda a criação. E por isso, irmão, que nós precisamos realmente de entender que é contra nós, que cremos realmente nessa palavra. E quando se fala de coisas que nós não podemos praticar, né? Aqui tem algumas coisas que nós não podemos praticar. Quem não poderá herdar o reino dos céus? Em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, diz o seguinte, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino dos céus. Ele foi colocando aqui uma lista, irmãos, de coisas que nós não podemos praticar, e se nós estivermos praticando, nós não iremos ser salvos, não iremos. 6, de 9 a 10. Amém. E ele fala que essas coisas se nós estivermos praticando, nós não iremos herdar o reino dos céus. Eu achei interessante o que o rapaz me perguntou nessa situação, porque ele falou assim, rapaz, eu vou fazer o que eu quiser, chega lá na frente, eu me arrependo, peço perdão, ele me perdoa e está tudo vida que segue. Falei, não funciona assim. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente acha que, por exemplo, é só pedir perdão. Mas pedir perdão é uma das fases, né? Mas é necessário que haja arrependimento. E o arrependimento genuíno coloca em nosso coração o desejo de não praticar aquilo de jeito nenhum. E quando você começa a entender o quão grande, o quão poderoso é o poder e o amor de Deus nas nossas vidas, você vai falar assim, rapaz, se ele me amou a tal maneira, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e primogênito de toda a criação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós temos esse entendimento, falamos, Senhor, se o Senhor foi capaz de fazer isso por mim, eu não posso nem pensar em querer ir contra a sua vontade, querer ir contra aquilo que o Senhor tem proposto para mim.
É uma questão, amor, de irmãos, de honra, de reconhecer, de receber, de aceitar, e falou assim, Senhor, se o Senhor foi capaz de fazer tal ato por mim, eu não posso ser covarde ao tal ponto de praticar as coisas achando que vai ficar tudo isso por isso. E os princípios de Deus, irmãos, são inegociáveis. Muitas das vezes nós temos visto na mídia, né? Diz que quando uma mentira é contada muitas vezes, ela aparenta, ela dá um ar de verdade, dá um ar de coisa certa. E muitas das vezes as pessoas falam assim, mas Deus não é amor? É amor. Eu li um livro há muito tempo atrás, que tinha uma frase, falou, Deus é amor, mas é um trator também. Ele ama, irmão, ele ama sem medida, mas o que ele falou, ele vai cumprir. E você pensa, e muitas das vezes a gente pode ter aquele jeitinho brasileiro, né? Não, pai, quando chegar lá nós dá um jeito. A gente dá uns trocados aí, resolve, conversa, faz. A gente dá um jeito, chegar lá não esquenta não, que a gente dá um jeito. Só que com Deus não tem jeito, irmão. Se é sim, é sim, se é não, é não. Lá não tem jeito de negociar, não tem propina, não tem suborno, não tem nada, irmão. Não tem nada que vai poder. Se você tiver direito, você vai ter. Se não tiver, não vai. E outra coisa, se tivesse, irmão, que céu seria esse? Que paraíso seria esse? Se enchesse de tudo que não presta lá dentro, ia ficar igual a terra, né? Não é verdade? Se todo mundo puder entrar lá dentro, vai ficar igual a terra, só vai mudar o endereço só. E quando Deus falou que não entra, irmão, não entra mesmo. E a hora de nós nos consertarmos, de nós andarmos direito, é agora. Diz que depois da morte o louvor termina. Aí é só juízo. Se você tiver direito, se pegar o fogo e não derreter, aí você passa. Se derreter, você já fica lá mesmo. Já fica derretido lá. Então, nós precisamos entender isso. Deus é amor, irmão, mas Ele é amor e continua sendo. Quando na palavra fala ali em Coríntios do amor, que palavra tremenda, irmão. Que palavra tremenda. Vai falando as qualidades de Deus. E olha o que Ele fez por nós, irmãos, eu acho que ninguém teria condição de fazer. Primeiro porque não tinha autonomia, né, de não ter pecado. Mas não teria coragem também. E Ele fez tudo aquilo, quando a gente vê ali, eu lembro que quando eu era novo, eu assistia lá o sacrifício, né, a via sacra, aquelas coisas tudo. Eu lembro que uma certa vez, naquela época eu devia ter uns 17 anos, eu cheguei a chorar assistindo, já tem muito tempo, irmão. 17 para 58 é muito tempo, né? E naquela época eu ficava emocionado com aquela cena, eu falava, Senhor, mas que coisa tremenda, que amor é esse? Quando nós, a igreja aqui, quando lançaram aquele filme Paixão de Cristo, nós compramos lá no cinema, se eu não me engano, foram 130 pessoas no dia aqui da igreja, foram assistir, todo mundo junto, né? Para assistir aquele filme, foi algo tremendo, irmão. Quando eu cheguei em casa, cheguei emocionado, falou assim, que Deus é esse, que Deus poderoso é esse? Aguentar tudo aquilo por minha causa, por causa do meu pecado. E quando eu cheguei para minha mãe, eu falei, mãe, vocês têm que assistir o filme. E aí depois ela teve a oportunidade de assistir, mas meu pai não foi, né, na época. Meu pai já estava muito idoso. Aí, quando eu perguntei para ela, falou, e aí, gostou do filme? Eu falei, gostei, mas o filme é muito triste. Falou, então vou ter que levar meu pai lá para assistir. Falou, não faça isso. Não faça isso, teu pai não aguenta assistir aquele filme. Irmãos, que filme tremendo, irmãos. Certa vez eu vi uma ministração falando sobre o chicote que eles aplicaram, aquelas tantas chicotadas em Jesus. No filme tem uma cena que eles jogam aquele chicote, diz que o nome daquele chicote é Azorá. Ele é feito de couro trançado com limalha de ferro. Então, e aí fica um trem pesado, que na hora que ele dá aquela chicotada, no filme a chicotada pregava assim.
E pela orientação que os soldados têm, não é para ele puxar, é para ele tirar assim, para cima. Mas eles não puxavam assim. Aí saía rasgando tudo. E o filme foi muito, muito forte, irmãos. Mas leva a gente a parar para imaginar o que Jesus fez por nós. Alguns dias atrás aí passou uma reportagem de um homem que foi condenado à prisão, ficou, se não me engano, 12. Tem vários casos, né, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares no mundo. Homens que foram condenados por algum crime que não cometeram, e aí depois de 18 anos descobre que o cara não cometeu. Imagina, uma pessoa ficar 18 anos preso, e aí depois provar que ele não cumpriu aquilo, a raiva que dá, né? Agora, você imagina uma pessoa sofrer sem ter feito nada. E Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por cada um de nós, irmão. Sabe, isso é algo muito pessoal. Ele não fez por todo mundo, ele fez por você. Quando a gente fala todo mundo, parece que as coisas ficam assim meio sem sentido, mas quando você fala e toma isso para você, ele fez isso por mim. Ele me amou de tal maneira, Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho, o primogênito de toda a criação, por minha causa. E para nós é interessante entender isso, irmão, porque quando nós entendemos isso, fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu não posso fazer? E aí a Bíblia vem nos ensinando, fala, você não pode fazer isso, porque aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50, diz o seguinte, isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é a carne? Aí lá em Gálatas vem dizendo, Gálatas 5, 19 a 21, as obras da carne são conhecidas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facção. É interessante que quando a gente vai lendo, irmão, tem algumas coisas que parece que são menos do que outras, né? Quando fala assim, prostituição, quando fala inveja, na nossa mentalidade ou na nossa maneira de interpretar essas coisas, fala assim, rapaz, a prostituição é muito maior do que a inveja, né? Porque a inveja parece que é uma coisa menor, não é? Tem pecados que a gente, que muitas das vezes, se a gente for fazer uma avaliação digamos assim, de algo que prejudica mais, talvez algumas coisas são menos do que outras, mas para Deus não funciona assim. Interessante que eu estava vendo aqui no significado da inveja, por exemplo. Aí vai olhar o significado, a pessoa tem inveja de outra, é a pessoa querer viver a vida do outro. E aí a Bíblia nos leva lá para Provérbios, que diz que a inveja traz a tristeza da alma e apodrece os ossos. Vê que a consequência é a mesma de outros tipos de pecado, porque muitas das vezes, quando as pessoas começam a praticar aquilo, a tendência é se afastar de Deus, ou Deus se afastar daquilo, que Deus não concorda. E Deus não concordando, ele se afasta e você cada vez mais e mais vai se afundando naquilo. E a gente tem visto que hoje, Deus tem dado uma oportunidade, irmãos, que nunca nas gerações passadas tiveram. Nós temos uma Bíblia em português. Há 50 anos, se eu não me engano, há pouco mais de 50 anos, nós não tínhamos esse privilégio. Pessoas viveram e morreram para que isso pudesse acontecer, para que essa bênção pudesse chegar até nós. Foi traduzida do hebraico, do aramaico, do grego, o inglês, depois para outros idiomas e até chegar no português. Que privilégio, irmão, é poder termos uma palavra, você ter ela em casa, você poder ler, você poder aprender, você ser ensinado a orar, a entender o plano de Deus para a sua vida.
Isso nós precisamos dar valor a isso, irmão. Precisamos dar valor a isso. Achei interessante que na lição, né, que foi passada na célula, na semana retrasada, né, uma das lições do pré-encontro, fala do que é liberdade, né? Fala da situação que chegou, por exemplo, numa feira de escravo, e um homem rico chega, compra 2, 3 escravos, e aí depois que compra, pega, dá a carta de alforria para eles, e aí eles ficam livres. Eu parei, naquele dia eu estava meditando nessa mensagem, e eu parei para pensar um pouco, que uma vez eu estava ouvindo uma reportagem sobre a libertação dos escravos, aquele negócio era todo, e é interessante porque naquela época veio a Lei Áurea, aí fez a abolição, tudo, e libertou todos os escravos. Interessante que alguns escravos estavam nas fazendas trabalhando como escravos, mas muitos deles não quiseram ir embora. Falou, não, eu quero continuar aqui, porque eu não tenho estudo, não tenho lugar de morar, não tenho terra para plantar, não tenho emprego, não tenho capacitação profissional. Eu vou sair daqui no meio da rua, vou ficar, não sabe nem fazer o quê. Então, muitos deles preferiram ficar ali. Falou assim, não, eu trabalho em troca da comida. E muitas das vezes a gente escuta a história, irmão, mas a história é um negócio meio complicado. Uma certa vez eu estava conversando com meu sogro, e meu sogro em Minas, se hoje, muitas das vezes, tem tantas coisas ainda com relação à escravidão, né? Mesmo hoje, você vai em Rondônia, naquelas fazendas lá, sem estrada, sem nada, na Transamazônica, naqueles trem, tem muitas das vezes que aparece reportagem, não, tinha tantas pessoas trabalhando como escravo, que o cara leva ele com a promessa, e chega lá, não cumpre a promessa, põe ele para trabalhar, ou ele trabalha ou entra na peia, se fugir pode ser morto, e termina fica como escravo lá, porque não tem condição de ir embora. Uma certa vez eu vi uma reportagem da Veja, na produção de carvão, e a repórter na revista, ela falava e ela disse que chegou a chorar pela situação daquela família. Eles colhiam a madeira, faziam aqueles fornos de barro, botava para aquelas fornadas, e durante a noite ficava queimando, de dia, aliás, durante o dia ficava queimando, e aí uma parte ia pegar a madeira, e aí esperava um pouco para esfriar um pouco, eles tiravam aquilo ali, já botavam outra fornada, e a mulher ficava olhando as crianças, e a outra tarefa da mulher também era tampar os furos dos fornos, para poder queimar direito e fazer os carvão. E aí a repórter, naquela reportagem, foi olhando, e falou assim, rapaz, mas como que funciona aqui? Falou, rapaz, a gente fica trabalhando aqui, ele traz um pacote de arroz, traz o óleo, traz o sal, traz um vestido para a menina, uma sandália para a mulher, trouxe uma bota para mim, um facão, só que ela foi olhar, o pacote de arroz na época era R$12, ele botou a 25. O facão era X, ele botou latão. Ou seja, o cara ficava 3 meses, quando ia fazer a apuração do que ele produziu e do que ele tinha ganhado, ele estava devendo ainda. E aí eu achei interessante, porque a repórter chega para a menina e fala, qual é o seu sonho? Aí a menina fala assim, o meu sonho é comer uma maçã. E a repórter, naquela hora, não aguentou, irmão. Ela desabou. Falei, como assim comer uma maçã? Falei, porque eu vi numa revista, e meu pai falou que era uma maçã, e eu achei muito bonita, e eu fiquei com o sonho de comer uma maçã. E ela, conversando com aquele pai, ela perguntou assim para ele, falou assim, qual o seu sonho? Ele falou assim, o meu sonho é sair daqui. Ele falou, por que você não sai? Ele falou, porque eu sou homem, e eu tenho palavra. E eu peguei um serviço aqui. Mas o dia que sobrar R$20, ele falando, o dia que sobrar R$20, quando fazer o fechamento do mês, eu sumo daqui. Eu pego a estrada, compro um pacote de pão e vou embora com a minha família daqui. E aí ela foi olhar e fazer as contas, tinha sobrado R$30 naquele mês, mesmo com o cara roubando daquele tanto. E eles continuaram sendo escravos. E aquela reportagem mexeu muito comigo, irmão.
Sabe o que Deus fez por nós nesses dias, irmãos? Deus comprou a liberdade sua. Ele te deu a sua carta de euforia. Ele te deu a oportunidade de aceitar o Filho dele, de unigênito e primogênito de toda a criação, para que você tenha a oportunidade de salvação. E muitas vezes, irmão, nós temos deixado, nós temos falado igual os escravos falaram, assim, não, eu prefiro ficar escravo, eu prefiro continuar no pecado, eu não quero. Nós precisamos, nesses dias, valorizar o que nós temos recebido de Deus, irmão. E essa oportunidade, você pode ter certeza que tem muita gente na Terra que gostaria de ter. Na China e outros países que eles não têm a liberdade que nós temos de ouvir, de poder estudar, de poder conhecer esse Deus, de ter experiência, de se reunir em encontros, em tantas coisas, em convenções, para aprender mais disso aqui. A oportunidade, a liberdade que nós temos, irmãos, é algo muito especial. E você precisa de usar isso em prol da sua vida, em prol de você crescer, de você aprender mais, de você colocar em prática, de você honrar aquilo que Deus realmente fez por cada um de nós. E aqui, quando fala desses pecados aqui que não herdarão o reino dos céus, é interessante. São as obras da carne, a prostituição, né? Isso aqui é muito esquisito, né? As impurezas, a lascívia, a sensualidade, né? A idolatria. Muitas das vezes, quando a gente olha para os pecados, parece que tem pecados que não são tantas coisas assim. Sabe por quê? Porque eles estão tão impregnados no meio da sociedade que eles parecem que ser uma coisa que pode ser negociável. Só que quando fala da idolatria, fala de algo muito esquisito, porque quando fala de idolatria, fala de você trocar a sua essência por uma outra essência. E a nossa essência, irmãos, é Deus, irmão. A nossa essência é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo em nossas vidas. E quando se fala de idolatria, fala de você trocar essa essência por outra coisa que não chega nem aos pés disso. A Bíblia nos ensina que só existe um Deus, irmão. Só existe um. O que nós conhecemos, Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu acho interessante as histórias na Bíblia, lá em Reis, né, que quando pegaram a Arca da Aliança e levaram para os filisteus, pegaram a Arca da Aliança e colocaram dentro do templo de Dagon. Diz que tinha uma estátua muito grande de pedra. E diz que quando foi de manhã, que amanheceu o dia que eles abriram as portas do templo, a estátua de pedra tinha quebrado no meio e ela estava prostrada diante da Arca da Aliança. Irmão, que tremendo, irmão. Que tremendo, irmão. Você chegar numa estátua de pedra gigante, e quando é de manhã, você vai pegar a Arca da Aliança, quando abre as portas, está lá aquela estátua quebrada no meio, ela se prostrou, uma estátua de pedra se prostrou diante da Arca da Aliança, diante da representação do nosso Deus, irmão. E não existe, irmão, um outro Deus tão grande como o nosso. E por isso nós precisamos realmente fazer tudo que está ao nosso alcance, irmão. Na hora de orar, ore mesmo, abra seu coração. Na hora de praticar aquilo que precisa ser praticado, que você entre de cabeça nisso, porque vale a pena, irmão. Porque esse é o sentido da vida. Você buscar, você honrar, você glorificar Ele, você acreditar. Interessante que a Bíblia fala que tem mais de 10.000 promessas para se cumprir na vida daqueles que acreditam em Deus, irmão. E é poderoso, irmão, porque Deus realmente está preocupado, Ele está ali, ó, para te ajudar, para te amparar, para te auxiliar, para te fortalecer, para operar milagres poderosos na sua vida. Aí fala de idolatria, fala de feitiçaria, de inimizade, de porfias. Porfias é confusões. Fala de ciúme, de ira, de discórdia, de dissensões, de facções. Quando fala de facções, a gente só lembra de PCC, né? Mas facções, irmãos, é você querer defender uma ideia a todo custo. E fazer grupo no meio da igreja ou no meio da política para você defender aquilo de qualquer jeito. E nós precisamos, nesses dias, realmente buscar a revelação de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos saber o que precisa ser feito, o que precisa ser praticado, onde nós precisamos de andar, para que nós possamos andar junto, como igreja, como família,
para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, irmão. Porque tem um ditado que diz que, como é que é? Sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado consolida mais coisa, né? Nós precisamos, vai mais longe. E nós precisamos estar juntos, irmão, na mesma fé, no entendimento, para que a gente possa realmente cumprir, para que a gente possa cumprir o propósito do reino de Deus na nossa geração. Fala assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me a mim. Né? Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser fiel. Eu quero trabalhar, eu quero contribuir. Eu quero andar em fé, eu quero conquistar. Eu quero conquistar. Invejas, bebediz, glutonaria e coisas semelhantes a esta. E é interessante, irmão, que quando nós entendemos o que nós não podemos fazer, nós sabemos que isso nós não podemos fazer, então nós não vamos praticar. Já é meio caminho andado para que a gente possa falar assim, Senhor, se isso eu não posso fazer, então eu não vou fazer. E é interessante também, tem gente que fala assim, eu não vou fazer. Mas tem gente que tem a consciência de falar assim, eu não vou fazer porque eu te amo. E isso faz toda a diferença, irmãos. Porque uma coisa é a pessoa falar assim, eu não vou fazer. Mas quando a pessoa fala assim, Senhor, não vou fazer porque eu te amo e eu confio que o Senhor é poderoso para cuidar de mim. Porque tem muitas situações que tem hora que a gente vai fazer, porque isso dá algum retorno para a sua vida financeira, sua vida profissional. Mas quando você decide falar assim, Senhor, não vou fazer, eu vou abrir mão mesmo desse retorno financeiro, porque eu te amo e eu sei que isso é errado. Isso faz toda a diferença, irmão. Isso faz toda a diferença. Porque uma coisa é você fazer sem consciência, e outra coisa é você falar assim, Senhor, eu tenho consciência, mas eu não vou fazer porque eu te amo. E eu sei que isso não agrada o Senhor. Então, eu não vou fazer isso. E nesses dias nós precisamos de ter isso em nosso coração. Falar assim, Senhor, porque eu te amo, eu quero andar em retidão. Porque eu te amo, eu quero te conhecer cada dia mais e mais. Porque eu te amo, eu quero praticar a tua palavra, quero praticar a tua vontade. Mesmo que isso seja penosa para mim. Existe uma agenda de Deus e Satanás está trabalhando na contramão, tentando retardar o que está determinado. Ele, Satanás, continua enganando as pessoas. Ele vem trabalhando desde sempre para tirar as vidas da presença do Pai Celeste, o Pai das Luzes. Ele tem com afinco o que está proferido na palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículos de 20 a 27. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, para o glorificar, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculpando-se por sábios, tornando-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza semelhante. Os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamando mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição
do seu erro. Aqui está falando muito sobre homossexualismo, sobre essas coisas, esse pecado terrível que tem, né, na nossa geração. E Deus realmente, eu já vi algumas reportagens também que eles estavam querendo, né, reescrever a Bíblia, né? Aí fica fácil, né, irmão? Olha, fica pior, né? Que se reescrever passa a ser verdade para eles, né? Passa a ser verdade para quem quer ser justificado pela sua própria Bíblia, né? Já pensou? Se você for escrever a Bíblia de novo, você colocar tudo que você quer fazer, vai ficar bom para você aqui na vida, mas depois vai ficar complicado, porque chegar lá na hora do trono, você não vai passar, né? Vai queimar, vai queimar. E aqui fala de dificuldades. Mas eu estava meditando hoje nisso também, irmãos, tem muita coisa acontecendo. Tanto suicídio no meio da sociedade. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o menino estava olhando no Zap ontem e falou, rapaz, hoje, foi ontem, né? Ontem se suicidou um rapaz de 20 e poucos anos lá no setor. Eu não sei nem se apareceu na televisão, que eu não assisti televisão de ontem para hoje. Mas tem tanta coisa, irmãos, acontecendo, que não são divulgadas. Porque se começarem a divulgar, parece que o trem inflama mesmo. Tem tantas coisas acontecendo no meio da sociedade. E quando a gente começa a pensar nisso, precisa de nascer no nosso coração uma compaixão, de fazer algo em Deus, para que vidas possam ter oportunidades bem claras, irmão, bem poderosas. Eu tenho sentido que nesses dias, muitas das vezes, Deus tem dado oportunidade para nós. Oportunidade de pessoas que nós conhecemos há muito e muito tempo atrás, parece que elas se chegam até nós querendo uma resposta. Querendo uma resposta. Falou, e aí? É como se ele chegasse para a gente e falou, e aí, o que você tem para me dizer? Esses dias eu fui trabalhar fora, eu achei interessante o que estava acontecendo. Teve um dia lá, nós trabalhamos o dia todo, foi arrochado. Aí de noite nós fomos para uma pensão. Meu irmão até perguntou, rapaz, você está onde? Eu falei, estou numa pensão aqui, na cidade, a 6 quilômetros lá do serviço. Ué, rapaz, a casa tem água, tem luz, tem fogão, tem micro-ondas, tem chuveiro, tem tudo, tem internet. E tu está fazendo o que aí? Eu falei, rapaz, se o cara vai pagar uma pensão para mim com ar-condicionado, eu vou ficar lá na casa fazendo o quê? Pai? Vou jantar, vou comer um hambúrguer lá no restaurante, lá na lanchonete, e vou para o quarto com ar-condicionado. Mas achei interessante, irmão, o que aconteceu aqui naquele dia. Que de noite nós fomos jantar lá em outra cidade lá perto, e é como se eu senti como se ele tivesse perguntado, vem cá, o que você tem para dizer para mim? Como é que está a igreja lá? E eu comecei a conversar com ele, falei, não, está bem, está assim e tal. Eu falei, qual é a sua religião? Ele falou, rapaz, eu não tenho religião, não. Eu falei, você não tem religião, não? Tem religião, não. Eu vou lá no espírita, lá, eu ajudo lá, minha esposa é de lá, minha sogra é de lá, mas eu só vou lá de vez em quando, não tenho compromisso com nada, não. Eu procuro fazer as coisas certas, ajudar quem eu posso ajudar e tal. Aí eu comecei ali, evangelizar ele, falar algumas coisas de Deus. Falei, mas não é bagunçado assim não, né? O cara que não tem religião, ele anda de qualquer jeito, não acredita em nada, pode fazer o que quiser. E aí eu senti ali, irmão, uma oportunidade, e falei um pouco de Jesus para ele. Mas nesses dias nós temos visto que há essa necessidade no meio do povo. O povo precisa de ver Deus através de você, irmão. De ver essa convicção através de você. Nós precisamos cada dia mais falar assim, Deus, eu preciso do Senhor. Se revela cada dia mais e mais e mais e mais na minha vida, trazendo cura, trazendo transformação. Coloca mais propósito em nossas vidas. Eu acho bonito o exemplo do Elis, por exemplo, que se preocupa com os amigos dele, né? Os amigos de antigamente. E um dia ele estava falando dessa urgência, e eu achei muito interessante. Porque ele falou, rapaz, meu amigo morreu, e eu conversei com ele há 2 meses atrás, e não tive a oportunidade de conversar de novo. Teve um dia até que ele me mostrou o vídeo de um colega dele que se suicidou, pulou lá de cima do prédio, e o vídeo mostrava na hora que ele bateu na grama, se espatifou na grama. Irmãos, aquilo mexeu comigo. Tem tanta coisa acontecendo no meio da sociedade, e muitas das vezes a gente perde tempo com tanta coisa que não vale a pena.
Busque a Deus, irmão. Cresça em Deus. Queira cada vez mais. Esteja inserido no meio da programação da igreja, das vigílias. Sei que vigília não é brincadeira, não, irmão. Passar uma noite sem dormir. Eu lembro que quando eu era jovem era mais fácil. A gente passa... Quando eu me converti há 40 e poucos anos atrás, irmão, a gente participava de uma vigília e naquela época era diferente. O pessoal ensinava para a gente, falou, se você ficar à noite vigiando e você chegar em casa dormir, você tomou de Deus o que você deu para Deus. Era, irmão, era bruto. Você tomou de Deus, se você ficou à noite, você ficou o dia dormindo, você trocou a noite pelo dia, não adiantou de nada, você tomou o que você deu. Era desse jeito que eles ensinavam. Na época mesmo, meu pai, quando foi lá na igreja lá com a gente, meu pai falava assim, nós temos que fazer sacrifício. Aí ele disse que dormiu, teve um sonho, né? Aí ele contando para os irmãos lá, falou, irmão, eu tive um sonho, eu queria compartilhar com você o sonho. Falei, o que o senhor sonhou, seu Miguel? Meu pai já era de idade, o pessoal não levava muito em consideração o que ele falava, levava em brincadeira, né? Rapaz, eu sonhei um sonho assim, que eu ia numa estrada longa, aí tinha ave de um lado, ave do outro, e eu perguntava, meu Deus do céu, o que o senhor está querendo dizer com essa estrada? Aí ele disse que Deus falava para ele, vocês têm que fazer sacrifício, têm que fazer sacrifício. E aí ele chegou e começou a contar para a galera lá, né? E o pessoal levou ele na brincadeira. Só que eu achei interessante, porque o pessoal levou ele na brincadeira, mas ele não levou na brincadeira. E os caras terminaram, não, vamos ver aí, eu vou ajeitar com a turma aí para ver o que nós vamos fazer aí para fazer sacrifício. Aí meu pai teve a ideia de ir para a chácara lá da igreja, a 47 quilômetros, lá na fazenda Curralinha, andando, à noite, a pé, todo mundo. E aí os caras que eu não, vou falar com fulano, vou falar com o Chico, vou falar com o Paulo Rubens, vou falar com o Paulo Silva e ver o que a gente resolve. Só que o cara falou que ia falar, mas não falou com ninguém. Meu pai esperou uns dias, e aí, o que resolveram? Não, é que eu não tive tempo. Não, então vamos falar agora. Rapaz, meu pai arrochou tanto que aí eles terminaram conversando e marcaram a tal da caminhada lá para a chácara. Aí, meu amigo, não teve jeito de correr mais, não. Oi? Fomos embora. E aí, junta um daqui, junta outro da acolá. Irmãos, naquela época foram quantas pessoas? Foram 21? Oi? Foi mais de 40? Irmão, mas que experiência fantástica. Nós saímos daqui, se eu não me engano, foi na sexta-feira de noite, 10 horas da noite, irmão. Nós saímos para ir para a Fazenda Curralinha, 47 quilômetros aqui, depois de Brasilândia, 47 quilômetros. Nós saímos 10 horas da noite. Era mais ou menos 3 horas da manhã, nós chegamos em Brasilândia. Naquela época nós tínhamos uma chácara e eu trabalhava numa fábrica de cimento, eu tinha ganhado um galão daqueles de óleo, e quando você tira o óleo fica limpinho, né? E eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, irmão. Eu amarrei esse galão eu amarrei essa lata na minha mochila, com a rosca e um suco de caju dentro, com um pouco de açúcar para nós lanchar no meio do caminho. Eu lembro que eu estava com tênis da vôlei, aqueles tênis brancos, eu gostava de jogar um vôlei. E, rapaz, aí a primeira turma foi chegando lá mais cedo, meu. O dia amanhecendo, a primeira turma foi chegando. E eu fui ficando mais para trás. Irmãos, eu vou falar para você, não foi brincadeira não. Quando nós chegamos lá, a sola do pé parece que ia descolar do pé. Ardendo, doendo, de tanta gente andar. Passamos a noite todinha, de 10 horas da noite até 8 horas da manhã. Nós paramos acho que uma meia hora lá em Brasilândia. E interessante que depois que nós fizemos isso, teve irmão que inventou de voltar andando. E aí depois disso, os irmãos falaram, não, vamos fazer sacrifício. Teve os outros irmãos que foram, teve outros que foram de bicicleta daqui para lá. Teve um que achei engraçado, que ele foi de bicicleta, e no meio do caminho deu cãibra. Aí ele não conseguia descer da bicicleta, e a bicicleta parou, ele caiu com a bicicleta e tudo, irmão. Que deu cãibra nas pernas, ele não conseguia se mexer, e caiu, bagaçou no chão de qualquer jeito, até a bicicleta parar. Mas eu achei interessante, irmão, porque é a sede de querer agradar a Deus.
Lá, a gente precisa de deixar que o nosso coração realmente possa entender o que Deus quer conosco. Hoje eu estava meditando naquela passagem de Lázaro também. Interessante que Jesus fica 4 dias, né, para depois aparecer lá. E quando ele está a caminho de Betânia, e Marta fica sabendo que Jesus estava chegando, diz a Bíblia que ela sai ao encontro de Jesus e quando o avista, ela se aproxima dele e fala: mestre, se o senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí diz que manda chamar Maria. Maria, quando chega, se prostra diante dele e fala: mestre, se o senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Eu achei poderoso, irmãos, é a palavra que Jesus dá para aquelas amigas. A Bíblia não coloca ela nem como irmã, nem como filha, não, coloca como amiga, era amiga. Lázaro era amigo de Jesus, Maria e Marta eram amigas de Jesus. E ele falou assim: mesmo que esteja morto, ressuscitará, porque eu sou a ressurreição e a vida. E é isso que Deus tem para falar para nós nessa noite, irmãos. Mesmo que esteja morto, ressuscitará, porque eu sou a ressurreição e a vida. Independente da situação que você esteja, da situação que você esteja passando, Jesus quer dizer para você: não importa, venha até mim, que eu sou a ressurreição e a vida. Eu conserto, eu restauro, eu perdoo, eu ponho de pé o caído, eu fortaleço o fraco, eu mudo a maneira de pensar. Eu sei que muitas das vezes a gente se perde no meio do caminho porque a gente tem tantas e tantas ideias, né, irmão? Tem coisas que são completamente diferentes, mas a gente aprendeu que é certo. Deus, nesses dias, quer revelar-se da sua maneira poderosa para cada um de nós. E nós precisamos, nesses dias, falar assim: Deus, o que nós precisamos? Onde nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser mexidos, ser chacoalhados. É falta de perdão, é tirar a inveja do nosso coração, o orgulho, a pornografia, a indiferença, a inércia. A inércia é um negócio também esquisito, irmão. Uma certa vez eu estava lendo a Bíblia, quando fala da família de Elim, e diz que os filhos de Elim começaram a praticar o mal. O sacerdote Elim tinha 2 filhos, eles eram sacerdotes, eles praticavam, eles trabalhavam no templo. E eles começaram a fazer tudo que você possa imaginar dentro do templo. Até se prostituir dentro do templo eles estavam fazendo. Tinha coisas que era certa ali, ó, isso você pode, isso você não pode, isso é para ser queimado, isso é para ser isso. E eles não, eles decidiram por conta própria, e o pai dele ficou numa inércia tão grande que Deus teve que intervir ali. E o texto diz que Deus usou Samuel para falar para Elim, falou: Elim, eis que eu vou extinguir sua família da história, por causa dessa inércia que você ficou. O que muitas das vezes tem dificultado você de crescer, de caminhar em Deus, nós, né? É a inércia, irmão. Muitas das vezes a gente não faz o errado, mas também não faz o certo, fica ali. Como diz o pessoal, nem cheira nem fede, fica ali. O que tem atrapalhado você? Nós precisamos, nesses dias, irmãos, entender que é urgente o reino de Deus. Que você é imprescindível, porque Deus escolheu você para fazer coisas grandes e sobrenaturais. Que o mundo espera para ouvir sua voz, ouvir seu testemunho, ouvir aquilo que Deus quer falar através de você. E muitas das vezes a inércia no meio do povo, no meio da igreja, tem impedido que a igreja realmente cumpra o seu propósito nessa geração, irmão. Tem pessoas morrendo e nós podemos fazer grandes coisas da nossa geração. Guardar a nossa vida em santidade, buscando a graça, a grandeza de Deus, o conhecimento.
discernindo as oportunidades que Deus tem colocado na nossa vida, para que você, através do Espírito Santo, possa ser usado por Deus e fazer coisas sobrenaturais. Irmãos, é direcionar vidas para que possam entender o propósito de Deus para a vida deles. Através de você, Deus curar e provocar salvação em vidas, em famílias inteiras. Você tem uma verdade, irmãos, muito poderosa que precisa ser anunciada, que precisa ser proclamada. E o povo lá fora está esperando por você, clamando para conhecer essa verdade. Essa verdade que nós conhecemos. E que nesses dias Deus possa estar trabalhando, irmão. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Nós precisamos estar firmes em Deus. Não pecando por não pecar, mas falando assim, Senhor, eu não vou pecar porque eu te amo. E eu quero te engrandecer, eu quero te exaltar, eu quero que o Senhor conte comigo para o que der e vier. Que o Senhor possa, através de mim, fazer coisas grandes acontecer. E que você possa, através dessa verdade, irmãos, buscar uma direção de Deus para que você seja, um abençoador no meio dessa geração. Gostaria que nós pudéssemos ficar de pé agora. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, pedir para que Deus, que essa verdade absoluta e poderosa possa vir sobre as nossas vidas, amém? Nos direcionando, nos abençoando, nos mostrando o caminho, esse caminho poderoso de verdade, de vida, de salvação. Que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas da maneira que Ele